E aí pessoal, tudo bem? Professor Vandeir com mais uma aula de artes para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma arte muito importante para a humanidade, para a civilização mundial, que é a arte rupestre, né? O que é essa arte rupestre? Em algum momento da vida de vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de arte, né? Vou falar um pouco, fazer um pequeno comentário a respeito e depois a gente propriamente vamos para ver o conceito, onde essa arte ela pode ser encontrada, enfim. A arte rupestre, durante muitos anos, naquele período da pré-história, foi uma arte que buscou possibilitar ao homem a divulgar o que acontecia com ele durante aquele período, né? Então, assim, buscavam demonstrar o que acontecia com o homem naquela época, né? Então, o estilo de vida, procuravam retratar a caça, a pesca, a convivência com animais, né, daquela época, enfim. Então, essa parte da pintura rupestre, da arte rupestre, ela buscava justamente isso. E nessa aula de hoje, a gente vai justamente trabalhar a arte rupestre nessas perspectivas, né? Onde ela surgiu, quando surgiu, onde pode ser encontrada, em quais partes do mundo. Inclusive até que no Brasil a gente tem alguns sítios arqueológicos em que tem a presença da arte rupestre, enfim. Então nós vamos trabalhar isso nessa aula de hoje. Espero que vocês possam gostar e em seguida estudar e ver esse vídeo, né, e se aprofundar mais dentro do conteúdo da nossa disciplina, tá certo? Vamos lá. Bem, então como foi dito para vocês, o conteúdo da nossa aula de número 2 é a arte rupestre, né, as expressões e o registro da pintura rupestre, né, onde essa pintura ela pode ser encontrada, não é verdade? Então vamos lá. Bem pessoal, como eu já falei um pouco para vocês no comentário inicial, o que é essa arte rupestre, né? Para se ter uma ideia, ela possui algumas denominações, né? A arte rupestre, também chamada de pintura rupestre ou ainda de gravura rupestre, são termos dados às mais antigas representações pictóricas conhecidas do homem, né? Então, essas representações artísticas, né? De certa forma a gente pode dizer representações artísticas desse tipo de pintura, ela vem desde os primórdios, né? Desde os tempos mais arcaicos, né? Desde os tempos mais antigos, né? Do homem, certo? E para se ter uma ideia, essas denominações, essas pinturas, elas são datadas do período paleolítico superior, ou seja, em que data a gente pode começar a ver essas pinturas. Então essas pinturas elas datam de 40 mil anos antes de Cristo, gente, olha aí. Então muito tempo antes de que outras manifestações artísticas elas pudessem aparecer, as artes rupestres, né? Essas pinturas rupestres, elas surgiram durante esse período da pré-história, né? O período paleolítico, né? Ou seja, 40 mil anos antes de Cristo. E onde é que eram gravadas, onde é que essas pinturas elas eram vistas, né? Elas eram gravadas em abrigos ou em cavernas, certo? Então, assim, dentro das cavernas, no interior das cavernas, de abrigos, né?
naquele tempo, a gente poderia facilmente encontrar exemplos de arte rupestre. E essas pinturas, né, na parte interna, elas são encontradas nas paredes, né, das cavernas, nas paredes dos abrigos ou nos tetos rochosos. Então, não era só nas paredes, então nos tetos das cavernas, né, os homens pré-históricos do período paleolítico, eles procuravam retratar o que acontecia com eles, né? O termo rupestre, ele é de origem romana, né? A palavra rupestre é de origem romana, e como o próprio nome diz, ele se refere às expressões artísticas que têm a pedra como principal suporte artístico, ou seja, pode ser na pintura, pode ser encontrada em um grafismo, né, obtido pela gravação das pedras, né? E quando há obtenção desse grafismo, né, de gravação dessa arte nas pedras, é o que nós chamamos de petroglifos, né? Petroglifos são essas artes rupestres que são gravadas em pedras. E quando são utilizadas essas artes visuais em outros elementos, a gente chama de geoglifos, né? Então, os geoglifos são esses elementos, né? de arte visual, exatamente. Então, petroglifos quando são gravados em pedras, né? E geoglifos quando são colocados em artes, em outras artes visuais, né? Então, é justamente isso que procura se retratar. Então, aí na parte de baixo, na parte inferior, vocês podem ver uns exemplos de uma pintura rupestre, né? Então, nesse caso, essa representação mostra um homem com animais, né? Mostrando a relação entre ele e os animais naquele período, né? No período do Paleolítico. Aqui, pessoal, a gente tem uma espécie de datas, né, onde mostram essa questão dos registros, né, uma idade cronológica, né, relacionada a essa parte da idade rupestre, né, da arte rupestre. Então, como já foi dito, os primeiros manifestos de arte rupestre, eles datam de 40 mil anos antes de Cristo até 1780 depois de Cristo, né? Olha aí, então há muito tempo, né, gente? Então, bastante tempo que começaram essas pinturas, né? Os primeiros registros. E eles surgiram, os primeiros registros de arte rupestre, eles surgiram na Austrália. Então, aí vocês podem ver aí na figura, né, os exemplos desses primeiros registros de arte rupestre que surgiram na Austrália. Prosseguindo, a gente pode observar que de 30 mil a 10 mil anos antes de Cristo, né, começaram a surgir os primeiros registros de arte rupestre nas cavernas do continente europeu, mais precisamente na França. Na França tem muitos sítios arqueológicos, né, muitos registros de arte rupestre. Na Espanha e também na Alemanha a gente pode observar isso. Em 4.000 anos antes de Cristo a 1.500 anos antes de Cristo, a gente também pode observar o aparecimento, né, o registro da arte rupestre no continente africano, né? Então, a partir desse período de 4.000 a 1.500 anos antes de Cristo, a gente pode observar algumas pinturas, algumas gravuras de arte rupestre na África, no continente africano. Em 6.700 a.C., a gente começa a ver algumas imagens pictóricas, algumas imagens de arte rupestre presente no continente asiático, né? Então, ali na Ásia, a gente pode observar isso, né? Que algumas imagens de gravuras de homens, de animais, de plantas, né, de elementos da natureza presentes no continente asiático. E, por fim, em 9.000 a.C., nós temos os registros mais antigos de arte rupestre
aqui nas Américas, ou seja, no continente americano, né? Como nós já vimos no México, no Peru, aqui no Brasil principalmente, né? Em alguns sítios arqueológicos a gente vê a presença de registros de arte rupestre aqui no nosso continente. Então vocês viram que desde muito tempo, desde o período paleolítico, de 40 mil anos antes de Cristo, a gente observa essa questão da arte rupestre e passando por todos os continentes, né, passando por todas as partes do mundo, né? Isso é muito importante a gente poder observar. Bem, e assim, como é que o homem pré-histórico, né, como é que o homem que vivia no período paleolítico, ele começava a desenvolver a sua arte, ou seja, as técnicas, os materiais e as formas, né, como é que eles faziam. Então, as mais antigas pinturas em cavernas conhecidas, né, eles possuem seus significados desconhecidos, mas provavelmente tinham uma função religiosa ou mágica, tá, gente? Então, as primeiras pinturas que foram conhecidas pelos estudiosos, né, pelos arqueólogos, eles projetavam que tinham esse tipo de função religiosa ou mágica, né? E o que os artistas daquela época, né, os homens primatas, né, eles procuravam retratar com as suas pinturas, né? Eles optavam por representar o mundo que viam ao seu redor, né? Tudo aquilo que acontecia, certo? E frequentemente eles retratavam animais, né? Eles procuravam fazer desenhos de animais, às vezes formas quase humanas, ou seja, eles faziam representações de formas que eram semelhantes aos seres humanos. E em alguns casos, pessoal, aconteciam sinais abstratos que talvez tivessem um significado espiritual. Ou seja, o que era esse sinal abstrato? Era um desenho que não tinha uma forma específica, né? Uma forma que não se poderia caracterizar, porque não se sabia o que era, mas esse desenho ele tinha uma significação espiritual ligado à religiosidade do homem paleolítico naquele tempo. Então a arte abstrata ela está presente na humanidade há muitos e muitos e muitos anos, né? Então eram essas as técnicas, né? E o que os homens do período paleolítico, né, desse período, eles utilizavam? Quais eram os materiais que eles utilizavam? Eles utilizavam os recursos que estavam à mão, ou seja, aqueles recursos que estavam mais próximos dele, né? Como terras coloridas, né, que eram chamadas de ocre, né? Ocre então era alguma espécie de terra pela qual você poderia usar para pintura, né? O carvão, né, que é de origem origem vegetal, né? E aí a gente pode observar isso, né, que eles utilizavam o carvão para pintar, né, as paredes dos templos, as paredes das cavernas. Eles utilizavam o sangue, né, de alguns animais, né, para pintar. A gordura animal também era bastante utilizada. Mais uma vez o sangue, né, usavam sangue de animais e algumas seivas vegetais, né, como os aglutinantes. Então eles pegavam algumas ervas, né, e aí extraíam aquela seiva e começavam a pintar, né, começavam a pintar, evidentemente, a colorir as paredes das cavernas, né, dos templos. E assim, quando eles não utilizavam as mãos diretamente, né, pegavam aquele material, eles utilizavam pincéis de pelos de animais, né? Eles pegavam animais que tinham pelo e iam lá fazer um tipo de pincel, uma coisa bem rústica, né? Mas também usavam penas, né, das aves, os dedos, evidentemente, e também a técnica do negativo com as mãos, né, que era utilizada com o carbono, né? Então eles também utilizavam essa técnica. Claro que o homem paleolítico não tinha evidentemente toda a inteligência que hoje o homem possui, mas dentro daquele cenário, né, a gente pode observar que eles usavam materiais muito variados
né? Materiais bastante, como é que eu posso dizer, variados mesmo, né? Diversos materiais diversificados para que pudessem retratar o que acontecia com eles, né? A relação de homem com animal, a relação do homem com a natureza, a relação do homem com Deus, enfim, com a sua religiosidade, tudo isso era representado dentro desse contexto. Bem, e as formas, né? Quais eram as formas que eram representados dessas pinturas, né? A gente pode observar o seguinte, que a arte rupestre apresenta-se com as mais diversas formas, obedecendo a uma classificação específica, né? Que foi criado pelos arqueólogos, né? Pelos estudiosos, para que fosse possível determinar as possíveis utilizações dos desenhos e imagens dentro de um possível código artístico visual da linguagem. Então a gente pode observar que os arqueólogos eles buscavam atingir esses objetivos, né, de descobrir os códigos que os homens utilizavam naquela época, justamente com esse intuito, né? Então, o que acontece? As formas da arte rupestre, eles estavam divididos em alguns tópicos, em alguns tipos, né? Então, a gente pode ver como, por exemplo, as formas abstratas, né? Os desenhos abstratos. O que é um desenho abstrato? É um desenho que não tem uma geometria clara, ou seja, você desenha uma imagem, mas você não sabe necessariamente dizer que forma é que foi retratada nesse desenho, né? Outra característica é que eles podem estar sozinhos, o desenho pode estar só, ou então pode formar conjuntos, né? Conjuntos de formas abstratas. E uma forma de representação que se pode definir a questão dos desenhos abstratos é que provavelmente eles tinham relação com deuses, não é? Com os espíritos ou com constelações. Então, os desenhos abstratos eles estavam relacionados a isso. Os desenhos geométricos, né, que já são opostos aos desenhos abstratos, eles têm uma geometria bem clara, né? Aí facilmente você pode identificar o que é retratado nesses desenhos, né? Então, geralmente as formas geométricas, o que eles continham, né? Eles vinham em formas de covinhas, né? De cruzes suásticas, né? De círculos quadrados, né? De quadros, desenhos geométricos em formas de xadrez, né? Em jogo da velha, sóis, dentre outros, né? E o mais engraçado, assim, que a gente pode falar, assim, o mais que a gente pode afirmar, é que esses desenhos geométricos eles estavam relacionados na marcação dos territórios, né, do homem naquela época, né, quando ele queria marcar um território, ele fazia um desenho de um quadrado, de uma figura geométrica relacionado a isso, ao território, e também ao uso em cerimônias religiosas. Então, quando haviam aquelas cerimônias religiosas, aqueles rituais, os desenhos de formas geométricas eles eram bastante utilizados. Outro tipo de forma eram as formas figurativas ou representativas, né? O que elas procuravam simbolizar, né? Eles procuravam simbolizar as figuras, né? Que tipo de figuras eram essas? Poderiam ser figuras humanas, né? Poderiam ser pegadas de pés, né? Um homem caminhando, né? Era representado. Os animais também, né? No caso, leões, né? Figuras de girafas, de elefantes, de rinocerontes, ou seja, de qualquer tipo de animal existente naquela época, né? E a significação desses desenhos era que eles representavam uma boa sorte para a caça, né? No caso, o homem, né? Que quando isso era desenhado, era representado justamente que era uma caça boa, né? De animais para sua sobrevivência, ou então no caso da mulher para a procura da fertilidade feminina, ou seja, ela ser mãe e evidentemente ter filhos, então estava relacionado isso à questão da forma representativa ou da forma figurativa. E por fim, as formas dos objetos, né? Então, os objetos eles eram representados, né, nesses desenhos
E que objetos eles eram retratados dentro dessas formas, né? Os objetos eles estavam retratados em formas de flechas, de carros, de barcos, né? Evidentemente eram os materiais que eram utilizados, né? Aqueles desenhos representavam isso. E qual era a função então das formas dos objetos, né? Eles serviam como lembretes, né, aos deuses para que se tivesse uma boa caça, né, ou então uma boa colheita. Então, as formas dos objetos eles tinham essa função, né, eles serviam como lembrete. Então, a gente pode observar que cada uma dessas formas de arte rupestre elas tinham as suas próprias características, né, e cada uma delas tinha uma representação totalmente diferente, né, entre uma e outra. Bem, aí agora a gente vai ver alguns exemplos de arte rupestre, né? Aí a gente tem um esquema de pintura rupestre, tá? Em que a gente pode representar aí um sol, né? A gente pode representar um pouco mais acima, como se fosse uma folha, né? Uma folha de uma árvore, né? Bem gigante, né? E aí abaixo a gente também pode observar a presença de alguns animais, né? Que podem ser cavalos, né? Podem ser alguma espécie de boi, enfim. É uma representação, né? De uma pintura rupestre, da arte rupestre, representado por esses animais e todas essas figuras, né? Então, muito bem representado aí dessa forma. A gente tem mais um exemplo de uma pintura rupestre, tá? Onde a gente vê aí a presença de alguns objetos, né? De alguns objetos que o homem paleolítico procurou retratar. Alguns objetos que a gente não tem certeza de que figura realmente são essas, mas a gente sabe que é uma pintura rupestre pela questão da sua representatividade, né? Da sua forma bem arcaica de ser, uma forma bem simples, e que tem a sua significação dentro do estudo da arte. Aí nós temos mais uma figura, mais uma imagem representando a arte rupestre, né? Agora nós temos aí um homem com alguns objetos, né, na mão, aí a gente pode observar toda essa significância dessa arte, né? O que ele procurava, de certa forma, retratar, né? Você pode observar aí o homem segurando uma folha, né? E aí abaixo um objeto que a gente não consegue caracterizar com uma forma mais clara do que seja. Bem, então agora a gente vai ver a questão dos sítios arqueológicos. Como eu falei para vocês no início da aula, os sítios arqueológicos eles estão separados, espalhados por vários lugares do mundo, né? Seja na Europa, seja na Ásia, até na própria Oceania, que a gente viu no início, né, que as primeiras manifestações de arte rupestre foram encontradas na Austrália, né? Aí posteriormente vem para a Europa, vem para a África, depois para a Ásia e chega aqui na América, né? E essas imagens, essas formas, elas foram preservadas ao longo dos séculos em locais específicos, né? Então, tudo que se referia a essa arte rupestre tinham lugares específicos para que se pudessem continuar a sua forma de estudo. E esses locais de preservação do patrimônio artístico pré-histórico, né, é o que nós chamamos de sítios arqueológicos. Então, esses lugares de patrimônio, né, onde as pinturas estão preservadas até hoje, nós chamamos de sítios arqueológicos. Então, aí a gente vai conhecer agora os principais sítios arqueológicos do mundo, né? Então, o primeiro que a gente vai observar aí é o da arte rupestre de Val Camonica, que está localizado na Itália, né? É um dos lugares bastante conhecidos. Outro bastante conhecido na França é localizado na cidade, né, de Lascaux, né, na França. La Marche, perto de Lusac-le-Château, também na França. Então, na França tem uma variedade muito grande de lugares com a pintura rupestre, né, com a arte rupestre. Outro também localizado na França é o Château d'Un Parc,
perto de Vallon-Pont-d'Arc, na França também, né? A gente pode observar. Saindo um pouco da França, a gente vai para a Espanha. Um dos lugares mais conhecidos é a Caverna de Altamira, que está localizado perto de Santillana del Mar, na Cantábria, na Espanha, né? A gente tem um sítio arqueológico bastante conhecido na Espanha. E então agora a gente volta para a França. A gente tem a Caverna de Cosquer, né, com uma área ao nível do mar perto de Marselha, na França, né, como já foi dito. E a gente também tem a questão do Fonte de Galmet, que também está localizado no Vale de Dordogne, também na França. A Caverna de Pech-Merli, também na França. E a gente vai para o continente africano com o Tassili na Argélia, certo? E aí finalmente a gente chega no nosso país, né, na cidade de São Raimundo Nonato, que está localizado no estado do Piauí, né, onde nós temos um dos mais importantes sítios arqueológicos localizados no mundo, certo? Então aí, pessoal, a gente tem uma representação de uma arte rupestre que foi localizado no continente africano, em uma cidade africana, e a gente pode observar que ela foi gravada na parede dessa caverna. A gente pode observar a figura de um animal, no caso de uma girafa, né? Então, o que eles procuravam retratar? Então, a girafa está mais nítida, né? Mas a gente pode observar no fundo do quadro, da imagem, que existem outros animais também, né? Não dá para perceber muito pela questão das cores, né? Está um pouco apagado, né? Devido à questão do tempo. Mas aí a gente pode ver outros animais, né? A girafa está em primeiro plano, está em primeiro foco, né? Então a gente pode observar isso, né? A questão da pintura africana dentro desse contexto. A gente sai um pouco da África, né, e vai até a Ásia, né, no continente asiático. E a gente pode observar também exemplos aí da arte rupestre, né? Um homem no plano mais de fundo, outro homem vindo, né? E ali atrás seria como se fosse uma espécie de cachorros, né? Não dá para perceber nitidamente, mas supõe-se que sejam cachorros, né? Mas dependendo da visão artística de outro pintor, pode ser de outra forma, né? Pode ser outro sentido. Mas aí a gente pode observar a presença de dois homens, um mais à frente, outro em um plano mais recuado. Mas a gente pode observar que é uma pintura, digamos, dentro daquele contexto, uma pintura muito bem elaborada, né? E o homem paleolítico, ele trabalhava justamente com isso. E aí, então, finalmente nós chegamos aqui no Brasil, né? Nós chegamos aqui no Brasil com um desenho, né? Não é tão rústico como os outros que nós vimos, mas a representação de um homem e de um animal em uma caverna, provavelmente no Piauí, na caverna de São Raimundo Nonato, né? Na cidade de São Raimundo Nonato. Então a gente tem aí a presença do homem paleolítico, do homem pré-histórico durante esse período nosso, né? Que eles estiveram por aqui no nosso país. Então é muito importante também a gente observar isso.